Fala, rapaziada, seja todo mundo bem-vindo à nossa primeira aula. Observe isso aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui para vocês que x mais 6 é igual a 10 e vou colocar para vocês que x² mais 6x menos 8 é igual a 0. Observa que tanto no exemplo A quanto no B eu coloquei uma igualdade. Se tem igualdade, eu chamo de equação. A primeira, o meu x está elevado a 1, equação do primeiro grau. A segunda, o maior valor do meu x é x², equação do segundo grau. Mas, professor, eu não quero saber de equação do primeiro grau nem do segundo. Eu quero saber o que é uma equação diferencial. A palavra diferencial, ela significa derivada. Então, equação diferencial é uma igualdade que no meio dela você tem sempre uma função. E além de você ter a função, você tem a sua derivada. Símbolo para derivada, meu amiguinho. Olha aqui, ó. Y', derivada de primeira ordem. Derivo uma vez. Y, duas linhas. Derivei duas vezes. Derivada de segunda ordem. E assim por diante. Porém, tem muitos exercícios que não aparecem com essa simbologia. Aparece com uma simbologia um pouquinho mais complicada. Y' pode ser substituído por dy dx. Y, duas linhas, pode ser substituído por d² y dx². Derivei 3 vezes e não quero colocar y 3 linhas. Então, você põe assim, ó, d³ y dx³. Isso são símbolos utilizados para derivada. Continuando. Vou colocar aqui uma igualdade para vocês e vou escrever aqui 6y, y é uma função, mais 3y', y' é a sua derivada, igual a 5x². Isso que vocês observaram aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Por que primeira ordem, moçada? Porque a maior derivada que apareceu é de primeira ordem. Se eu pegar e alterar e colocar isso aqui para vocês, ó, a maior derivada minha que vai aparecer aqui é a de segunda ordem. Então, eu tenho uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tranquilo? Só dando uma mudadinha aqui. Se eu pegar nessa equação diferencial de primeira ordem e elevar isso daqui ao quadrado, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem de segundo grau. Porque a minha derivada está elevada ao quadrado. Se eu pegar e elevar isso daqui ao quadrado, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, porque a maior derivada é de segunda ordem. Porém, continua sendo de primeiro grau. Já achou que ia de segundo grau, né? Peguei vocês, pessoal. Por quê? Eu tenho que olhar para a derivada de maior ordem. A de maior ordem não está elevado a nada. É como se fosse 1. Então, eu digo que ela é de primeiro grau. Tá? Se eu pegar aqui e apagar esse 2 daqui, e elevar esse carinha aqui a 2, aí eu passo a ter uma equação diferencial de segunda ordem de segundo grau. Então, para saber a ordem, quando você quiser descobrir a ordem de uma equação diferencial, você vai fazer um favor para mim. Você vai olhar para a derivada. E a derivada, ela pode vir com esse símbolo ou ela pode vir com esse símbolo. E quando você quiser descobrir o grau, você vai em cima da derivada que você olhou e olha, se tiver elevada a 1, é primeiro grau, a 2 é segundo grau. Finalizo com o último exemplo para quem quer estudar bastante. Então, olha aqui, ó, último exemplo. dy dx mais 5dy dx elevado ao quadrado menos 6 d² y dx, tudo isso daqui elevado ao cubo,
mais 5y é igual a 6x menos 3. Determinar a ordem e o grau dessa nossa equação diferencial. Olhando para todas as derivadas que apareceram aqui, primeira ordem, só para derivada. Opa, segunda ordem, então a maior é de segunda ordem. Equação diferencial ordinária de segunda ordem. Na de segunda ordem, que é a maior, isso daqui está elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui uma terceiro grau. É isso aí. Essa é a regrinha para a gente saber o que é uma equação diferencial, como eu acho a ordem dela e o grau dessa equação. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida,